Oi, gente, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que verem essa live, todos que participarem, tanto seja agora no momento ao vivo ou em alguma gravação, em um compartilhamento. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus e que a palavra do Senhor esteja alcançando os vossos corações para edificação das vossas almas, porque eu também amo a palavra de Deus e também preciso que ela edifique a minha alma, então que ela edifique as nossas almas. E para isso nós precisamos da bênção do Senhor Jesus, que Ele disse: sem mim nada podeis fazer. E precisamos da luz que vem a nós através do Santo Espírito, para que tenhamos correto entendimento da divina palavra. Estou um pouco rouco, espero que seja possível todos entenderem o que eu estou falando, mas vamos falar com Deus uma pequena prece para que o Senhor nos ajude, porque nós precisamos da luz do entendimento. Senhor Deus Todo-Poderoso, glorioso é o Senhor nas três pessoas divinas que Tu és, igualmente poderoso nas três, igualmente santo, divino, majestade divina sobre o universo que Tu criaste. E majestade és sobre as nossas vidas, Senhor, porque Tu és o nosso Criador. E vivos estamos, e chegamos a mais uma noite, porque um pouco da vida do Senhor está nesses vasos de barro, meu Pai. Um pouco, o sopro de vida do Senhor está nesses vasos de barro. Por isso, podemos, meu Pai, nessa noite, mais uma vez, nos reunir através da fé e através dessa mídia, para meditar, meu Pai, na Tua palavra, buscando a santificação, meu Pai, de vidas, buscando a santificação de alma, buscando a santificação de famílias, Pai, e de salvação de famílias, em nome de Senhor Jesus. Contempla, Senhor, as nossas vidas e alcança, Senhor, toda a nossa família, meu Pai, para que ninguém da nossa família, da nossa parentela, se perca mais, mas que todos se salvem, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha gente? Glória a Deus. Eu vou explicar porque que às vezes eu olho um pouco para cima assim. É que eu estou com o notebook conectado na televisão, porque assim tem horas que é mais fácil ver letras miúdas na televisão e o volume lá é melhor, né? Então, às vezes eu olho para cima. Então, minha gente, eu já quero pedir para você que vai participar através do YouTube, que você já deu clique aí no joinha, né? Deu clique no joinha, no gostei. Se você não se inscreveu ainda no canal, clique no inscrever-se. E ao fim dessa live, compartilhe com os seus contatos para que haja santificação e salvação de almas, onde essa palavra do nosso Deus chegar através de nós. Amém? E você que participa, seja agora ao vivo ou depois, também clique no joinha, né? Clique no gostei, em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos continuar o assunto que nós temos tratado sobre santificação, né? Então, nós já estudamos vários títulos sobre a santificação e agora nós estamos vamos dizer, no capítulo 12 de um estudo sobre santificação na família. Muito importante. A família para Deus tem muita importância. Deus criou a família e Deus quer salvar a família. E quanto mais famílias desestruturadas existem numa nação, mais desestruturada é a nação. Quanto mais famílias desestruturadas há numa igreja, mais desestruturada é a igreja.
Quanto mais pessoas ímpias há numa família, menos santificação há na família e mais possibilidade há de pessoas da família não alcançarem a glória eterna. Então hoje, sejamos santos na família, vamos dizer que seja a parte 12 ou capítulo 12, né? E como eu sempre começo falando sobre o Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vejamos, você que não está acostumado vai receber um compartilhamento, alguém que ama você, compartilhou para você esse pequeno estudo, né? Então você não está acostumado com a Bíblia Sagrada. Para você achar um livro, no caso aqui nós vamos procurar o primeiro que nós vamos ver, é o livro de Hebreus. Então a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Normalmente você acha o índice dos dois testamentos no começo da Bíblia. Tem Bíblia que o índice do Novo Testamento está além da metade da Bíblia. E Bíblias católicas antigas, os índices são no fim da Bíblia. Então, mas, como eu estava dizendo, a Bíblia tem Velho Testamento e Novo Testamento. O livro Hebreus, ou Carta aos Hebreus, já vou te dar uma dica, que é um livro do Novo Testamento. Então você procura no índice do Novo Testamento, Hebreus ou Carta aos Hebreus. Hebreus, a palavra Hebreus começa com a letra H. Não vai dar tempo a esperar você procurar, porque o tempo não espera, né? Mas essa live fica gravada tanto no meu perfil no Facebook, né? Aqui no Facebook, em Adelino de Souza Lima, é o meu perfil no Facebook, ela fica gravada. Então você pode procurar, né, no meu perfil, e não é só essa, já tem acho que bem umas 40 lives, né, de preparação para o batismo, de quem quer se santificar, quem realmente quer a santificação, quem quer aprender a ensinar, preparar pessoas para o batismo, quem quer ajudar a preparar pessoas para uma vida de obreiros, né? É um estudo bíblico, né? É uma escola bíblica online, né? Então, você procura aí o livro de Hebreus, se não der tempo, a live vai ficar gravada. No YouTube, é no meu canal, Examinando Versículos Bíblicos. Eu não sei o que aconteceu no canal lá, que tá dando um problema, né? Então as pessoas, quem eu tenho contato no YouTube, então eu estou enviando, eu compartilho essa live no YouTube, no meu canal do YouTube, depois eu compartilho para os meus contatos do YouTube. Mas se você está no Facebook, também você pode compartilhar para os seus contatos do Facebook, no Facebook. Amém? Então vamos falar. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Isso significa que você tem que seguir na paz com todos, com todas as pessoas, dentro da sua família, fora da sua família, dentro da sua casa, fora dela, no teu trabalho, onde você estiver, você tem que procurar, pelo menos no que depender de você, né? Você ter paz com todas as pessoas, né? Porque, e vale que sem a santificação ninguém verá o Senhor, isto é, sem a santificação você não terá a salvação, né? E pela Bíblia nós sabemos que ou é céu ou é inferno. Uma certa igreja ensina de um tal de purgatório, mas nem na Bíblia dela existe o tal de purgatório. Então não existe esse meio termo. E na parábola do rico e Lázaro, o Senhor Jesus deixa bem claro que não existe purgatório. Não existe purgatório. Aliás, isso aí foi uma coisa inventada bem depois que o Senhor Jesus voltou aos céus, né? Então, para que você alcance a salvação, para que você veja o Senhor, você tem que procurar santificar a sua vida. E para santificar a sua vida, você tem que estar em paz com todos, né? Você tem que procurar ter paz com as pessoas. Não ser uma pessoa que odeia, que prejudica, que persegue, que discrimina, que faz acepção de pessoas, né?
e que cria situações de mal-estar entre você e outras pessoas intencionalmente, às vezes só por capricho, por maldade. Então aí você não estará vivendo em santificação e, obviamente, você não acabará perdendo a salvação e não verá o Senhor. E ou você alcança a salvação e verá o Senhor, ou você não alcança a salvação e padecerá eternamente no fogo eterno, sendo atormentado por Satanás e os anjos do mal, né? Então aqui, quer dizer, ainda agora, vamos dizer que a pessoa que está numa igreja, né? Vamos dizer a igreja evangélica, né? Ainda que a pessoa toque bem todos os instrumentos, que nem o pessoal do louvor toca instrumentos, muitas pessoas tocam instrumentos, né? Tem gente que canta, então, mas ainda que a pessoa toque muito bem todos os instrumentos na igreja, ainda que cante bem, muito bem, ainda que pregue bem a divina palavra, que limpe bem a igreja, os vasos sanitários, né? Que capriche até na limpeza dos vasos sanitários, que faça as pregações e orações mais eloquentes, aquelas orações, aquelas pregações que mexem com os corações das pessoas, né? E etc. Ainda que seja assim, sem viver a paz com todos, né? Sem viver a paz com todos, não estará em santificação. E sem a santificação, não se pode ver o Senhor, não se pode ter a salvação, né? Então, agora vamos ver um outro livro. Para quem não está acostumado, já vou te dar uma dica. O último livro da Bíblia é o livro de Apocalipse. Você sendo em Apocalipse, voltando para trás, você encontra o livro de Judas, né? 3 João, 2 João, 1 João, aí depois vem 2 Pedro, 1 Pedro, né? A gente fala 1ª, 2ª, quer dizer, são epístolas ou cartas, né? A palavra epístola significa carta. Então eram cartas que os apóstolos, o apóstolo João, o apóstolo Pedro escreveram. No caso aqui, nós vamos ver a primeira epístola ou primeira carta, que nós costumamos falar 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículos 15 e 16, né? E como eu disse, não dá para a gente esperar, depois a live vai ficar gravada, tanto no Facebook como no YouTube, você poderá rever, pega a sua bíbliazinha, né? Se você não tem uma Bíblia, adquira uma Bíblia, né? Eu gosto muito da Bíblia, eu tenho várias Bíblias, Bíblia de papel, né? Mesmo, né? Aqui eu gosto mais da Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida, revista e corrigida. Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida, revista e corrigida. Aqui muitas vezes eu uso a Almeida, corrigida fiel. Isso aí conforme o tradutor fez as traduções, né, de outros idiomas para o nosso idioma português, às vezes tem certas diferenças. Às vezes está escrito de uma forma diferente, mas dizendo a mesma coisa. Eu, todavia, gosto das Bíblias mais antigas, porque às vezes não dá para confiar muito em certas traduções mais novas, né? Então é por isso que eu gosto mais da Almeida, a Bíblia de Estudo, Almeida, revista corrigida, porque além dela ser uma Bíblia de estudo que ajuda a gente a estudar, ela é mais antiga, né? Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então veja só, Deus nos chamou à salvação. A nós que já somos convertidos, né? Que somos crentes, que somos cristãos convertidos, batizados e tal, e vivemos uma vida cristã. Bom, então, e agora Ele está chamando você. Você que ainda não reconheceu, não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não tomou posse da salvação. Bom, então agora Ele está chamando você também. Bom, então, mas como é santo aquele que nos chamou e aquele que está vos chamando, então a palavra de Deus diz que é para nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Amém? Nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver. E como o nosso tema aqui é a santificação na família, então obviamente, né,
sejamos santos de toda a nossa maneira de viver, a começar na família natural, né? De pai, de filho, irmão, irmã, avô, avó, né? A começar na nossa família natural. Também na nossa família da fé, né? Nossa família da fé, que são a irmandade da igreja, né? Do Cristo dos cristãos. E depois com o próximo em geral, né? O próximo em geral, isto é, os demais irmãos por parte de Adão e Eva. Né? Então, relendo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quer dizer, em tudo nós temos que procurar ser santos. Temos que procurar ser santos em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Né? Versículo 16, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então na palavra de Deus, o Senhor Deus diz que é para quem quiser a salvação, quem quiser ser dele, quem quiser ser da família de Deus, tem que ser santo porque ele é santo, né? Porque ele é santo. Você quer ser filho de Deus, né? Você que tem conhecimento de ciência, você sabe que a gente, cada um de nós temos o DNA de nossos pais. Você quer ser da família de Deus, você tem que ter o DNA de Deus, a santidade, né? Então, nós temos que procurar ser santos, porque Ele é santo, é uma ordem que Ele nos dá na Divina Palavra. É fácil? Não, não é difícil. Mas nós contamos com a Divina Palavra e com o Espírito Santo para nos ajudar. Nós vamos ser perfeitamente santos enquanto estivermos aqui nessa vestidura de carne corruptível? Não. Nós só vamos ser perfeitamente santos depois que Deus nos confirmar no bem, né? Mas o que Ele espera de nós é que nós não pequemos descaradamente, sabendo as coisas que é pecado e ficar fazendo, sabendo que é pecado e ficar fazendo, né? Sabendo o que deve fazer, não fazer, e o que não deve fazer, ficar fazendo. Não? Então é isso que Deus não quer que a gente faça, né? Agora, quanto aos erros que a gente comete sem querer, né? A palavra de Deus diz que nós temos perante ao Pai um advogado, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo é o nosso advogado perante o Pai. Amém? Então, quem quiser pertencer à família de Deus tem que procurar viver isso, né? A santificação. A santificação em toda a maneira de viver, a começar na família natural e na família da fé, né? Presbítero Adelino, isso está escrito na Escritura Sagrada? Sim, está escrito. Não está escrito exatamente como eu estou falando, mas está escrito e nós vamos ver. Vejamos, primeiro, no livro 1 Timóteo, isto é, a primeira carta de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. É o Novo Testamento. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse cuidado aqui, que Deus quer que cada um tenha com a sua família, é em todos os sentidos, mas principalmente no sentido moral e espiritual, porque de nada adianta, o Senhor Jesus disse que não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, e perder a nossa alma. Então, também o cuidado que Ele espera que cada um tenha com a sua própria família, é mais no sentido das coisas dessa vida também, mas principalmente no sentido espiritual, de que os da nossa casa conheçam a palavra, tomem posse da salvação e não percam a salvação, né? Mas então, agora, muitas vezes, nós que já estamos em Cristo, muitas vezes nós temos dificuldade de trazer para o caminho da fé, do caminho da salvação, pessoas da nossa família, da nossa parentela. As pessoas resistem à palavra de Deus como se viver com Deus, viver em intimidade com Deus, obedecer a palavra, fosse uma coisa ruim, uma coisa odiável, uma coisa detestável, né? E reagem. Então, muitas vezes é difícil, né? Mas nós vamos fazendo como disse o Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos profetizando em nome do Senhor Jesus
a conversão dos nossos familiares e parentes e também dos nossos amigos, né? Então, mas quer dizer que se a gente não cuidar nesse sentido, então quer dizer que nós estamos negando a fé, né? Nós cristãos, né? E a palavra diz que então que nós somos pior do que o infiel. Então, nesse caso, não adianta ter religião, né? Também no livro de Gálatas, né? Então aqui está dizendo sobre a família natural, família ali, os descendentes, né? os netos, filhos, bisnetos, tio, tia, irmãos, irmãs e tal, né? Agora vamos falar da família da fé. Em Gálatas, na carta aos Gálatas, também Novo Testamento, né? É depois de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, né? Então também diz: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto temos tempo, isto é, enquanto estamos vivos, enquanto temos forças físicas e mentais, condições físicas e mentais, nós temos que estar dispostos a fazer o bem, né? A todos que precisarem, só que a palavra também fala, né? Que é para a gente tomar cuidado para não jogar pérolas aos porcos e não estender a mão às serpentes, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, na tradução Almeida Revista, Almeida Corrigida Fiel, fala aos domésticos da fé, mas em outras traduções diz: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quem é a nossa família da fé? A família da fé, do cristão, da cristã. É a irmandade cristã, é a irmandade da igreja, que congrega com a gente, que tem a nossa amizade em Cristo, né? Os que nos encontram na igreja, que oram conosco, oram por nós, nós oramos por eles, que nas dificuldades nós vamos servir a ser, nós vamos congregar junto quando a pessoa está doente, são os nossos irmãos na fé, a irmandade cristã, são os domésticos da fé. Então são as nossas duas famílias, né? Então, enquanto tivermos tempo, né, façamos o bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé. Então, quem quiser pertencer à família de Deus e ir morar com Ele eternamente, tem que procurar viver isso, né? Em santificação, em toda maneira de viver, a começar na família natural e na família da fé, e depois fora da família também, né? Que também não adianta, né? Se não adianta nós sermos santos na nossa casa com a família natural, na igreja com a família, e sermos santos com os de fora, até porque o Senhor Jesus mandou que se pregue a palavra para que, ou quanto mais gente sejam salvos. E se não, se nós só somos santos em casa e fora nós somos maus e o nosso testemunho é mau, então nós não concorremos para que outras almas fora da nossa família da fé e da nossa família natural alcancem a salvação eterna, né? O desejo de nosso Deus é que quanto mais almas se salvarem e forem morar com Ele, e num lugar sem dores, sem pranto, sem sofrimentos, é o desejo do nosso Deus, né? Até está escrito que o desejo de Deus é que nenhum pecador se perca, mas que todos se salvem. Infelizmente, nem todos vão se salvar, até porque nem todos querem a salvação, né? Inclusive tem gente que prefere ser do diabo intencionalmente, né? Que são de Satanás e não de Deus, né? Bom, em toda maneira de viver, como assim que nós temos, que Deus manda a gente ser santo em toda a nossa maneira de viver? Bom, essas coisas não dá para explicar e não dá para aprender em alguns minutos de estudo, né? Mas, para começar, nós podemos analisar que nós devemos ser santos, né? Trajando-se com pudor e decência, né? Trajando-se com pudor e decência, sem nenhuma sem vergonhice, tendo cuidado no agir
e no reagir com as outras pessoas dentro e fora, dentro da família da fé, dentro da família natural e fora das famílias, no trabalho, na escola, onde, na condição onde a gente estiver, né? A maneira de agir e reagir, né? Então, nós sendo capazes de reconhecer e arrepender dos nossos próprios erros, nós temos que sermos capazes de reconhecer os nossos erros e nos arrepender, né? E também de perdoar os erros dos outros contra nós, né? Eu costumo dizer que ninguém alcançará a salvação sem ter a capacidade de duas coisas. Uma, de se arrepender dos próprios erros e procurar se retratar e se emendar, parar. E também sem a capacidade de perdoar os outros, né? Sem a capacidade de perdoar. Bispo Dário, Pastora Vera, Shalom Adonai, sejam bem-vindos e abençoados em nome do Senhor Jesus. Então, eu costumo dizer que sem a capacidade de reconhecer os nossos defeitos e pecados, a gente não vai conseguir se santificar. E se nós não conseguimos nem mesmo nós nos santificar, como é que nós vamos ajudar a nossa família a se santificar, né? Então, nós temos que ter essa capacidade, né, de reconhecer os nossos erros, né, nos arrepender e nos emendar deles. E também de perdoar os erros dos outros contra nós, né? Também, continuando, né, sobre sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Honestidade no trabalho, sendo honestos, corretos no nosso trabalho, né? Não sendo preguiçosos, nem faltosos, nem impontuais, né? No trabalho, nos negócios. Hoje em dia está um tal de gente dar calote nos outros, pedem dinheiro emprestado, sendo que não tem intenção de pagar. Muitas vezes a pessoa não paga porque não pode. Apóstolo Luiz Carlos, graça e paz, meu pastor. Então, muitas vezes as pessoas pedem dinheiro emprestado e não pagam porque não podem, às vezes tem dificuldade, mas tem gente que quando pode pagar, a pessoa faz que esqueceu. Quer dizer, se você faz uma coisa dessa realmente dando um trambique na outra pessoa, praticamente você está fazendo um furto, né? Você está fazendo um furto. Então não tem como você estar vivendo em santidade em toda a sua maneira de viver, né? Sendo desonesto no trabalho, nos negócios, nos relacionamentos, né? Nas questões com dinheiro, né? Seja fora da família ou dentro da família, né? E por falar em família da fé, a palavra nos fala, né, de um dos apóstolos, o Judas Iscariotes, que ele era o tesoureiro da obra do Senhor, junto com o Senhor Jesus e com os demais apóstolos. E ele metia a mão no dinheiro das ofertas, do que eram ofertados, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com o trato com o dinheiro, né? Tem gente que, se por exemplo você é um caixa, se você der um dinheiro a mais, e a pessoa percebe que você errou, que você deu a mais, ela não volta para devolver, né? E tem também os caixas que procuram lograr a clientela. Quer dizer, aí quem pretende obedecer esse mandamento de Deus, de ser santo em toda a maneira de viver, tem que se abster dessas coisas, né? A desonestidade nas questões com o dinheiro, né? Em toda a maneira de viver e de conviver com outras pessoas, né? Então, nós temos que, a palavra manda que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, né? Em toda a nossa maneira de conviver com outras pessoas e etc. Amém? Então vamos à frente que o tempo passa. Como diz a missionária Antônia, o tempo não espera. Então, procure evitar de praticar as obras da carne e busque viver o fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas 5, a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26, se você quiser obedecer essa palavra, de ser santo, santa em toda a sua maneira de viver.
quer obedecer esse mandamento para vir ao Senhor, então procure conhecer na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26, né, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. É fácil obedecer? Não, não é. Aliás, eu acho muito difícil. Mas com Deus nós vamos em frente, né? Nós contamos com a ajuda da Divina Palavra. Para isso, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele instituiu a Divina Palavra já desde os profetas que escreviam a palavra para ela ficar através dos tempos. Depois os apóstolos também escreveram. Deus foi pondo pessoas para escrever para que a palavra dele ficasse. A palavra de Deus representa Deus na terra, nos ajudando na nossa caminhada para o céu, né? Nos ajudando para quem já conhece a palavra, nos ajudando na caminhada para a nova Canaã. E nós contamos também com a ajuda do Divino Espírito Santo, né? O Senhor Jesus, depois que Ele voltou aos céus, Ele nos enviou o Espírito Santo para estar nos consolando nas horas difíceis, nas dificuldades, e também para estar nos ajudando nas nossas dificuldades de vencer as tentações, né? E nos ajudando no entendimento da palavra para que a gente possa vencer as tentações, né? Amém? Em nome de Jesus. Então, não é fácil, mas se você for sincero, se você for sincera, né? O que você não conseguir, Deus te ajuda. O que você busca com sinceridade, naquilo que você erra sem querer, se arrepende, todos nós tropeçamos. Perfeito aqui só teve um, né? E o Senhor Jesus. Então, se você busca com sinceridade obedecer esses preceitos que nós estudamos do começo até aqui, então, naquilo que você tropeçar, errou, arrependa-se. A palavra diz: Deus perdoa aquele que se arrepende, confessa e deixa. Esses pecados que você se arrepende, confessa e deixa de praticar, Ele joga no esquecimento para não mais dele se lembrar. Então Ele ajuda a gente, né? E também Ele perdoa os que se arrependem sinceramente, né? Quer dizer, nós seres humanos, muitas vezes nós não sabemos, né? De repente a pessoa erra contra nós, pede perdão, nós não sabemos se o pedido de perdão é sincero ou é falso, né? Mas Deus conhece o interior de todo ser humano. Deus tudo sabe. Ele é onisciente, é onipresente, Ele está em todos os lugares do universo ao mesmo tempo, Ele conhece todas as coisas e Ele sabe. Então, se você é sincera perante a Deus, né? Então, Ele está disposto a lhe ajudar nessa jornada difícil, né? Até que você feche os olhos para descer a sepultura, descer em condição de ser resgatado no último dia, ressuscitado quando na volta dele, ou se soar a trombeta antes de você fechar os olhos para descer a sepultura, as poucas coisas Ele te perdoa, né? Se você tiver um coração sincero. Ora, mas só que a santificação, como a gente estava falando aqui, que é uma coisa difícil, não se aprende em algumas horas de estudo da palavra ou de se ouvir pregações da palavra. Na verdade, nós aprendemos todo o tempo das nossas vidas. Como eu tenho dito aqui, até os maiores e melhores pregadores, eles estudam a palavra todos os dias. Estão aqui vendo a minha pregação, o bispo Dário, pastora Vera, nossos bispos da nossa igreja lá, Missão Evangélica Porta para o Céu, lá da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, estudam a palavra todo dia. O presidente do nosso ministério aqui, o apóstolo Luiz Carlos, a esposa dele, a bispa Helenice, estudam a palavra todo dia. Então, a vida, você veio para o cristianismo, você se alistou no exército de Cristo, então você tem que estar na luta todo dia, está sempre estudando a palavra de Deus, para que nas horas difíceis o Espírito Santo te faça lembrar aquilo que Deus te falou através da Escritura Sagrada, né?
Então, santificação não se aprende numa hora ou duas, né? Então, mas só que é preciso querer isso, é preciso querer se santificar, né? É preciso estar sempre examinando as Escrituras, quer dizer, as Escrituras é a palavra de Deus que está escrito na Bíblia, né? Aceitando e se submetendo ao estilo de vida que Deus quer que nós vivamos, né? E está expresso na Sagrada Escritura. O estilo de vida que Deus quer que a gente viva, para poder estar em santidade, Ele poder nos levar para a glória, está expresso nas Escrituras Sagradas, né? Então, nas lives passadas, eu falo um pouco depressa porque o tempo é curto, né? Mas quem precisa, como eu disse, fica gravado tanto no Facebook como no YouTube, dá para rever. Em lives passadas, né? Desde o começo desse estudo, né? Ou vamos dizer, dessa escola bíblica online, né? Nós já estudamos muitos tópicos, né? Sobre a vida de quem quer a salvação, né? E chegamos há algum tempo ao tema santificação, especificamente, né? E ainda agora, mais especificamente, dividimos o tema chegamos ao tema da santificação em família, santificação da família, né? E esse tema da santificação na família também foi preciso dividir em vários subtemas, né? Ou vamos dizer, vários capítulos, né? Que hoje estamos no 12º, como nós vimos no começo, né? Então, nós já estudamos, sejamos santos na vontade, sejamos santos na doutrina, sejamos santos na comunhão, sejamos santos no pensamento, sejamos santos no namoro, sejamos santos nas finanças, sejamos santos na amizade, sejamos santos no trabalho, sejamos santos no descanso, e agora estamos em sejamos santos na família, né? E acho que a próxima live ainda será sobre sejamos santos na família. Aí depois nós ainda teremos sobre santidade, né? Santificação, sejamos santos na palavra, sejamos santos no alimento e sejamos santos na internet. E sejamos santos na internet. Tem gente que não vai querer ouvir isso, não. Tem gente que não vai querer assistir isso, não, em ser santo na internet. Bom, então, gente, temos que santificar tanto a nossa casa, corpo físico, né, que a palavra diz que o nosso corpo é para ser templo do Espírito Santo, né? Isto é, uma casa para o Espírito Santo. Então nós temos que santificar tanto a nossa casa, o corpo físico, como a nossa casa família, né? A nossa casa família. Então, a nossa casa, a edificação onde a nossa casa família mora, também ela é santificada, desde que a família esteja em santificação, né? Não fazendo o que desagrada ao Senhor e fazendo o que agrada ao Senhor. Aliás, por falar em fazer o que agrada e o que não desagrada, agrada muito ao Senhor que as famílias se reúnam, como era no passado, como era no começo da igreja, né? Se reúnam, façam cultos, alguém lê um texto bíblico, interpretam, ministram uns para os outros, cantam louvores, fazem oração juntos, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que fazer para santificar tanto a nossa casa, família, como a nossa casa, a moradia, né? Então, os relacionamentos familiares têm que ser santos, né? Para que nós possamos ver o Senhor, né? Os relacionamentos familiares têm que ser santos, mas ninguém nasce santo, né? Ninguém nasce santo, ninguém nasce santa. E para nos santificarmos, precisamos buscar perpetuamente o conhecimento e obediência da palavra, né? Se a gente conhecendo a palavra e buscando obedecer, a gente ainda erra, quanto mais sem conhecer, e quanto mais conhecendo e levando na brincadeira, né? Inclusive no Salmo, parece que é 50 ou 51, fala, né, da pessoa que conhece os preceitos de Deus,
mas joga para trás de si, né? Então, nós temos que, além de procurar conhecer, levar a sério, né? Levar a sério a palavra de Deus, porque é por ela que nós vamos ser julgados. Nós não vamos ser julgados porque pelo falar em línguas, pelas manifestações de dons espirituais, não, nós vamos ser julgados pela palavra. Se a gente obedeceu ela e se santificou ou não, né? Então, temos que conhecimento e obediência da palavra, né? E nós temos a ajuda diária e perpétua. Perpétua quer dizer em todo o tempo da nossa vida, né? Nós temos a ajuda diária e perpétua do Divino Espírito Santo, né? Para entender e para obedecer, né? Nas lives passadas, nós estudamos sobre relacionamento entre irmãos, né? Ora, é bem verdade que o ser humano tem queda natural para fazer o mal. E nós, seres humanos, muitas vezes nós temos uma queda tão natural para errar que nós muitas vezes erramos até contra as pessoas que nós amamos. Aliás, acho que de repente é contra as pessoas que nós mais amamos é que nós erramos mais, né? Então, mas existem irmãos e irmãs que defraudam seus irmãos, suas irmãs, que caluniam, que não cuidam, tem que cuidar dos irmãos mais novos, ou do irmão que está enfermo, ou que está em dificuldade. Tem que cuidar, pode cuidar, mas não cuidam, né? Não está vivendo em santificação na família e não está ajudando a família a se santificar. Então, de repente, não verá o Senhor, né? Então, mas o que é defraudar, né? Que eu disse aqui, irmãos que defraudam os seus irmãos. Defraudar, se você quiser ver, procura no Google o que significa a palavra defraudar. Tem uma infinidade de sinônimos, né, semelhante, que quer dizer a mesma coisa, né? Mas vamos ver aqui algumas palavras que significa defraudar, que as pessoas fazem com os familiares, né? E não é só os irmãos, é mais de irmão contra irmão contra irmã e vice-versa, mas também muitos pais praticam isso contra os filhos, e muitos filhos também praticam contra os pais. Então, é preciso ter cuidado, porque o fim vem, né? Defraudar é enganar, extorquir, roubar, né? Roubar o irmão, furtar, atraiçoar, né? Blefar é enganar, usando de mentira para enganar, é blefar, né? Burlar, calotear, dar calote, né? Disfarçar, embrulhar é sinônimo de tudo isso que eu já falei aqui. Engabelar quer dizer enganar, né? Engodar, iludir, desapossar quer dizer, a pessoa tem um bem, né? E ele está na posse desse bem, né? Esse bem pode ser um veículo, coisas móveis ou até imóveis. Não são poucos os irmãos que conseguem desapossar o irmão, a irmã de um imóvel de herança, né? Então, defraudam os irmãos, né? Não está em santificação e não está santificando a família, e se continuar fazendo isso, se não se arrepender, não se retratar, não verá o Senhor, conforme nós já vimos mais acima. Então, os que tais coisas praticam não estão na paz com seus familiares e, portanto, né, não estão na paz com seus irmãos e não estão na santificação. Não estão na santificação. E devem se converter o mais depressa possível para poderem ver a Deus, né? Isto é, para poderem serem salvos, tem que deixar de fazer essas coisas, se retratar, devolve o que você tomou, o que você desapossou e examina as Escrituras todo dia e vai procurando se santificar. No livro de Atos, no capítulo 3, Atos quer dizer, para quem não está acostumado, é o livro de Atos dos Apóstolos, né? Na Bíblia está escrito Atos dos Apóstolos, né? É o 5º livro do Novo Testamento.
Quinto livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Então está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ora, o pecado muitas vezes traz consequências danosas e atormentadoras para quem comete pecado. Infelizmente, todos nós cometemos pecado, né? Um dia nós vamos ser confirmados no bem e não vai ter como pecar mais. Mas, só que, como eu estava falando, eu já falei agora há pouco, existe um requisito, né, para Deus perdoar os nossos pecados, né? Deus perdoa. Você estava em santificação, você cometeu o pecado, você já não está em santificação, mas existe um remédio, né? Arrependeu-se. Arrependa-se e converta-se. Quer dizer, você tem o propósito de que você vai lutar para não ficar mais cometendo aquele pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Quer dizer, então significa que sem o arrependimento, se você não se arrepende dos seus pecados, os seus pecados não serão apagados. No dia do juízo você vai se apresentar ao juiz eterno com eles, e com eles você não entrará no reino dos céus. Com a sua bagagem de pecados, você irá para o outro lado, né? Então, para que também venham tempos de refrigério, quer dizer, a presença do Espírito Santo em você, na sua vida, né? Te ajudando nas dificuldades, e você muitas vezes se sente aquele gozo da presença do Espírito Santo com você, né? Agora, no Velho Testamento, Provérbios, capítulo 28, versículo 13, né? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso significa, para sermos perdoados por Deus, nós precisamos sermos objeto da misericórdia de Deus. Para Ele nos perdoar, nós precisamos ser objeto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas para isso, né, nós temos que reconhecer os nossos pecados, né? Confessar ao Senhor Jesus, às vezes temos que confessar também a vítima do nosso erro, né? Para poder alcançar a misericórdia e os pecados serem apagados, né? E nós possamos estar com a nossa alma limpa, né? A palavra fala que a nossa alma, isto é, a nossa veste branca, é para estar alva em o tempo da nossa peregrinação na terra. Então, é preciso que sempre que se caiu a ficha, que a gente errou, pecou contra alguém, tal, ainda que seja contra nós mesmos, tem que se arrepender, confessar, pedir perdão a Deus, se retratar, para que o perdão de Deus nos limpe, para que o sangue do Senhor Jesus nos lave, né? Então a palavra diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Glória a Deus. Então chegamos ao fim, e mais uma vez eu quero pedir, né, tanto no YouTube como no Facebook, né, o joinha de quem está assistindo, de quem vai participando, quem vai participar, e no YouTube eu preciso também que você se inscreva no canal, né, clica no botãozinho lá inscrever-se e compartilhe, né? Compartilhe para que outras almas sejam alcançadas, famílias sejam santificadas, e aliás isso é muito importante, porque hoje em dia a maioria dos casais, quem não está se separando, está pensando em separar, e são muitas famílias entrando em litígio e separação, e a palavra de Deus pode evitar um pouco isso, desde que as pessoas se dediquem a buscar a Deus. Amém? Bispo Dário, pastora Vera, muito obrigado. Apóstolo, que a paz do Senhor esteja com todos, e todos os demais que eu não estou vendo, né? Que só vou ver depois, quando eu acessar o Facebook no notebook, que aqui eu estou vendo pelo celular, né? Então, a paz do Senhor esteja com todos, e sejam muito abençoados. Muito obrigado, e compartilhem, porque tem gente precisando
aprender essas coisas e meditar nessas coisas para não perder a glória eterna e também para não acontecer de ir para a glória eterna e deixar a família, sendo que podia levar para a glória eterna também. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Que o sublime amor de Deus Pai, a abundante graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos nós. Então digamos amém. Fiquem com Deus. Shalom Adonai. Se permitir o Senhor nosso Deus, quem quiser, terça-feira a partir das 20, tem mais. Aqui no Facebook, no meu perfil Adelino de Souza Lima, e depois eu vou compartilhar no YouTube, examinando versículos bíblicos. Como o YouTube está criando um problema lá, eu acho que talvez eu tenha que trocar o nome do canal, vou ver como é que faz. Mas por enquanto é esse o nome, examinando versículos bíblicos. Shalom Adonai, fique com Deus, paz do Senhor. Muito obrigado.